estudante! A nossa aula de hoje lhe ajudará a desenvolver a habilidade de identificar a tese de um texto. Mas você pode me perguntar, professora, e o que é mesmo uma tese? A tese é a opinião, é um ponto de vista sobre determinado tema que irá ser defendida pelo autor daquele texto. A tese de um texto pode ser identificada em textos que geralmente procuram convencer ou persuadir o leitor. Mas, geralmente, nós aprendemos a defender os nossos pontos de vista, as nossas opiniões, desde quando aprendemos a utilizar a linguagem verbal, não é mesmo? Quando a gente pede alguma coisa para os nossos pais, um brinquedo ou uma comida, ou qualquer outra coisa na adolescência, você utiliza o quê? Você utiliza argumentos para defender a sua tese, o seu ponto de vista. Isso também é uma forma de tentar persuadir uma pessoa, né? Persuadir, convencer os pais de que você precisa daquilo que você está desejando no momento. Mas vamos voltar ao nosso assunto. O autor defende uma tese utilizando diferentes estratégias para atingir sua intenção persuasiva. Essas estratégias podem ser a exemplificação, a comparação. Ele pode recorrer a argumentos de autoridade, por exemplo, está escrevendo um texto dissertativo argumentativo sobre um tema relacionado à educação. Recorre a uma autoridade da área da educação, por exemplo, Paulo Freire. Uma outra estratégia argumentativa é utilizar o discurso alheio, citar o discurso alheio, que é um pouco parecido com essa questão de recorrer aos argumentos de autoridade. Qual é a diferença, professora? No caso de citar o discurso alheio, você cita uma pessoa que não necessariamente seja autoridade naquele tema, mas que utilizou uma ideia da qual você concorda. Além disso, o autor do texto pode antecipar argumentos contrários para refutá-los. Ele pode estar escrevendo o seu texto e utilizar um argumento, trazer uma ideia e já imagina, as pessoas podem questionar essa ideia por isso e isso. Então ele já cita essa ideia contrária, esse argumento contrário, com o objetivo de desconstruir, de refutá-la. O que é exigido ao leitor? Nós estamos aqui com o papel de leitor. O que é exigido ao leitor? É exigido que ele saiba identificar, por meio desses recursos persuasivos, a tese defendida em um texto. Ler o texto e dizer o que é que o autor está defendendo aqui, né? Ler o texto e ter essa visão crítica de perceber que aquele texto não traz não é um texto neutro, mas ele defende uma opinião. Está presente ali, às vezes de uma forma subentendida, implícita, a opinião de quem escreveu. Em algumas situações, quando a tese não aparece explicitamente, quando ela está subentendida, é mais fácil de chegar até ela. O leitor precisa fazer inferências sobre o tema para que consiga identificar a tese. Em outras situações, há textos que apresentam diversas teses que aparecem serem concorrentes, né? Que estarem concorrendo dentro do texto. E aí é preciso um trabalho mais elaborado por parte do leitor. Vamos à prática? O mercúrio onipresente. Os venenos ambientais nunca seguem regras. Quando o mundo pensa ter descoberto tudo o que é preciso para controlá-los, eles voltam a atacar. Quando removemos o chumbo da gasolina, ele ressurge nos encanamentos envelhecidos. Quando toxinas e resíduos são enterrados em aterros sanitários, contaminam o lençol freático, mas ao menos acreditávamos conhecer bem o mercúrio. Apesar de todo o seu poder tóxico, desde que evitássemos determinadas espécies de peixes nas quais o nível de contaminação é particularmente elevado, estaríamos bem. Mas o mercúrio é famoso pela capacidade de passar despercebido. Uma série de estudos recentes sugere que o metal potencialmente mortífero está em toda parte e é mais perigoso do que a maioria das pessoas acredita. Pergunta: a tese defendida no texto está expressa no trecho? Aí nós temos aí as substâncias tóxicas
em aterros contaminam o lençol freático. Nós temos esse item, não é a ideia principal do texto, não é a ideia global, né? Porque a tese também está relacionado a essa que se sobrepõe sobre o texto, a parte mais importante do texto. Então, quando o autor diz que há substâncias tóxicas em aterros contaminam o lençol freático, ele está trazendo um argumento para defender a tese. E aí continua a letra B. O chumbo da gasolina ressurge com a ação do tempo? Não é isso que o autor está defendendo no texto. Essa aqui também faz parte da sua estratégia argumentativa, está explicando, né, o que acontece aqui com o chumbo. O mercúrio apresenta alto teor de periculosidade para a natureza. Observe que este também é um outro recurso argumentativo. Ele está explicando ainda a tese para chegar até a tese. Qual é a tese? Que o total controle dos venenos ambientais é impossível. Então, tanto a letra B, tanto a A, quanto a B, quanto a C, são argumentos para dizer que o veneno ambiental não é possível de ser totalmente controlado, ok? Vamos para a próxima questão. Lembra aquela receita que só sua mãe ou sua avó sabem fazer? Pois saiba que além de gostoso, esse prato é parte importante da cultura brasileira. É verdade, os cadernos de receitas são registros culturais. Primeiro porque resgatam antigas tradições, seja familiares ou étnicas. Além disso, mostram como se fala ou se falava em determinada região. E ainda servem como passagens de tempo, chaves para alcançarmos memórias emocionais, que a gente nem sabia que tinha. Se você se lembrou do prato que sua avó ou sua mãe fazia, você sabe do que eu estou falando. A tese defendida pelo autor do texto é de que as receitas culinárias fazem com que lembremos a nossa infância. Veja, essa não é a ideia principal que o autor está falando sobre as receitas culinárias, não é a ideia geral. Isso aqui é uma parte dessa ideia principal, fazer com que lembremos da nossa infância. Além disso, né, elas resgatam nossas tradições familiares ou étnicas. Também isso faz parte de algo que é maior, que é a tese. Além disso, as receitas culinárias são as que só nossas mães ou avós conhecem, também faz parte dessa ideia que é a ideia principal, que é a tese. O que é que o autor defende aí? Que as receitas culinárias são uma parte importante da cultura brasileira. Quando o autor diz que as receitas fazem com que lembremos a nossa infância, que as receitas possibilitam o resgate das tradições familiares ou étnicas, que as receitas são as que nossas mães ou avós conhecem. Quando ele fala tudo isso no texto, ele está trazendo o quê? Argumentos para comprovar que as receitas, os cadernos de receita, né, são registros culturais que são parte importante da cultura brasileira. Ou seja, a questão A, B e C são argumentos e a questão D, a tese, o ponto de vista defendido pelo autor. Um abraço, bons estudos.